Vamos nessa, vamos falar agora sobre uma hipótese de extinção do crédito tributário polêmica, que grande parte da doutrina, isso já foi cobrado em concurso, não deveria, fala que nem deveria estar como hipótese de extinção. Por que não deveria estar como hipótese de extinção? Porque, no caso, é um prazo em que nem há crédito tributário. Vamos falar da nossa querida decadência tributária. Decadência tributária, esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Segundo a súmula vinculante número 8, ela tem que ser estabelecida por lei complementar. Né? Decadência é por lei complementar federal. Por quê? Porque a decadência é tema de norma geral de direito tributário. Então não poderia uma lei ordinária estabelecer prazos decadenciais diferentes, né? Contrários ao que estão no CTN, ou seja, uma lei ordinária não poderia ir de encontro ao CTN, dispondo de forma contrária ao CTN, que é a norma geral de direito tributário que trata da decadência tributária, sobretudo no artigo 173. Perceba esse ponto que aconteceu no caso das contribuições previdenciárias. A lei de contribuição previdenciária estabeleceu prazo de 10 anos para a decadência. E o Supremo entendeu como inconstitucional, porque isso era assunto de lei complementar, que estabelece um prazo em regra de 5 anos. Um ponto aqui fundamental é a distinção entre decadência e prescrição. Mas antes disso, vocês têm que verificar que o tempo ele tem grande importância no direito. O tempo, né, ele urge e ele tem relação total com o direito. Seja para adquirir direitos, porque existem os casos de uso capião, que com o passar do tempo você pode adquirir algum direito. Uso capi, um imóvel, por exemplo. Seja para extinguir direitos, que é o caso da prescrição e decadência tributária. Extingue os direitos, né, em razão do prazo, né, que se passou. Então perceba que o direito não socorre, como dizem os romanos, né, num provérbio, o direito não socorre àqueles que dormem. O direito não socorre a esses, porque o tempo, ele também é um definidor de aquisição ou de extinção de direitos. Nesse ponto aqui, é fundamental que no direito tributário você saber distinguir a decadência da prescrição tributária previstas nos artigos 173 e 174 do CTN. 173 decadência, 174 prescrição. O seguinte, é bem simples. No direito tributário, entre o fato gerador e o lançamento, é a decadência. E entre o lançamento e a execução fiscal é a prescrição. Então, a decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário. Né? É a perda do prazo para o lançamento, em regra. Então, a decadência tributária, aqui no caso estudado, como forma de extinção, como causa, como hipótese de extinção do crédito tributário, é a perda do direito de constituir o crédito tributário. Já a prescrição ocorre entre o lançamento, ou seja, a prescrição ocorre após a constituição do crédito tributário e ocorre entre o lançamento e a execução fiscal. Então, seria a perda do prazo para ingressar com o ajuizamento da execução fiscal. E é isso que vamos estudar a partir de agora. Entre fato gerador e lançamento, prazo decadencial. Entre lançamento e ajuizamento da execução fiscal, prescrição tributária. Ok? Vamos lá? Então vamos nessa. Veja, como eu acabei de dizer, que a relação entre direito e tempo é muito próxima. O tempo atua sobre diversos aspectos, né, do direito. Às vezes é requisito do seu nascimento, ou seja, criação de direitos, uso capião, também chamado de prescrição aquisitiva, né, cria um direito. Né, o direito aí, né, ao bem imóvel, no uso capião de bens imóveis, por exemplo. Outras vezes é condição do seu exercício. Maioridade civil. Você sabe que muitos, né, direitos só podem ser exercidos após a maioridade. Ok? E ainda pode ser, que é o caso aqui que vamos estudar, ainda pode ser causa de extinção, que é a prescrição extintiva e a decadência.
Segundo o STF, como eu falei, é matéria de lei complementar, tanto os prazos de decadência como de prescrição. Vejamos essa questão aí do CESP para promotor. Com base na CF, considerando que lei ordinária estadual tenha criado contribuição previdenciária e estabelecida em 10 anos o prazo prescricional do crédito tributário, é inconstitucional a alteração do prazo prescricional, pois a alteração deveria ser feita apenas por lei complementar federal. Esse item está corretíssimo, correto, o enunciado. Vejamos o seguinte, a distinção entre decadência e prescrição. Veja, como eu já falei para vocês, que a constituição formal do crédito tributário pelo lançamento é o ponto culminante na distinção entre decadência do direito de lançar e prescrição do direito do fisco de cobrar o crédito tributário através do ajuizamento da execução fiscal. Ou seja, o ponto culminante no direito tributário para distinguir a prescrição e a decadência é a constituição do crédito tributário. Por quê? Porque antes da constituição do crédito tributário é decadência, após é prescrição. Tanto é assim que a doutrina critica, e critica muito, se afirmar que a decadência extingue o crédito tributário. Como é que a decadência pode extinguir o crédito tributário se o crédito tributário nem nasceu? Porque se a decadência é o prazo para efetuar o lançamento, se a decadência é o prazo para constituir o crédito nem surgiu ainda. Então o CTN cometeu uma tecnia ao estabelecer no artigo 156, inciso 5, que a decadência é forma de extinção do crédito tributário. Foi uma tecnia legislativa. Por quê? Porque o crédito ainda nem surgiu. Ok? Vamos ver isso aí. Né? Isso aí foi cobrado já em concurso público. Então veja, a constituição formal do crédito tributário pelo lançamento é o ponto culminante dessa distinção. Então veja aí um quadro esquemático que eu preparei para vocês. Né? Com o acontecimento do fato gerador e antes de ser constituído formalmente, né, o crédito é o prazo decadencial. E após essa constituição é a prescrição. Né? Após a constituição do crédito tributário é a prescrição que acontece entre o crédito e o ajuizamento da execução fiscal. Nesse contexto, entende-se que a decadência é a regra que se refere ao prazo para o fisco constituir o crédito pelo lançamento ou prazo para lançamento do tributo. Veja aí que a doutrina critica de forma rigorosa o inciso 5 do artigo 156 do CTN, ao elencar a decadência como forma de extinção do crédito tributário, uma vez que, com o acontecimento da decadência, o crédito tributário ainda nem existe. Ou seja, se é o prazo para constituir o crédito tributário, a decadência, com a decadência nem vai existir crédito. Então não poderia ser colocado como forma de extinção. Ou seja, na verdade, a decadência extingue a obrigação tributária e não o crédito tributário propriamente dito. Ok? Porque ela extingue a obrigação, porque a obrigação já surgiu com o fato gerador. Não extingue o crédito, porque o crédito nem surgiu. Por quê? Porque o crédito só vai surgir, em regra, com o lançamento. Vejamos essa questão aí da Fundação Getúlio Vargas. O CTN consagra uma estrutura dualista ao distinguir a obrigação de crédito tributário, do crédito tributário, de tal forma que, enquanto a obrigação surge pela ocorrência do fato gerador, o crédito tributário depende do procedimento de lançamento para sua perfeita constituição. Com base na estrutura dualista, o CTN estabelece, no artigo 156, diversas hipóteses de extinção do crédito tributário, dispositivo que mereceu severas críticas por parte da doutrina, dentre as quais o fato de que, por vezes, a obrigação tributária é extinta antes mesmo da constituição do crédito tributário, tal como ocorre no caso de decadência perfeito, né? Enunciado correto, alternativa que deveria ser marcada. Por quê? Porque a decadência está antes da constituição do crédito. A decadência é o prazo para constituir o crédito, é o prazo para o lançamento. Então, com a decadência, nem surgiu o crédito ainda, porque vai ser antes extinta a obrigação. Então, é enunciado da Fundação Getúlio Vargas, muito bem feito. Vejamos agora os prazos em si de decadência. Vamos a eles? Quais são os prazos de decadência, né? Que é o prazo de 5 anos para constituir o crédito tributário ou para efetivar o lançamento. Nesse prazo de 5 anos tem formas de contagem diferentes.
que divergem em razão das espécies de lançamento, divergem em razão de ocorrer dolo, fraude ou simulação, divergem em razão se há uma medida preparatória de lançamento. Então vamos lá, vamos ver. Então o prazo em regra é de 5 anos para constituir o crédito, né? O prazo de 5 anos decadencial. Mas que forma, né? Qual é o termo aquor? Ou seja, o prazo que eu inicia, como eu inicio essa contagem de 5 anos, né? Da onde eu inicio, vamos ver agora. Se for lançamento por ofício ou por declaração, aplicamos o artigo 173.1, primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Né? Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Artigo 173.1 para o lançamento por ofício ou por declaração. Veja, lançamento anulado por vício formal. Se entende, e a doutrina, por exemplo, de Eurico de Sante, é uma doutrina que é adotada pelo STJ, é uma doutrina adotada pelas bancas de concurso público, através de um livro que já se encontra na sua 4ª edição, né, de prescrição e decadência tributária, que diz que é uma hipótese de interrupção da decadência, o artigo 173, inciso 2, que fala que vou contar o prazo de 5 anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Né? Artigo 173, inciso 2. Aí, esse caso acontece muito, que são os casos de medida preparatória do lançamento antes de iniciado o curso do prazo, ou seja, o nosso fisco pede informações ao contribuinte. Ele pedir informações ao contribuinte não é o lançamento ainda, ele está solicitando, requerendo informações, mas isso tem efeito prático. Requerer informações ao contribuinte, qual é o efeito prático? Antecipa o prazo de contagem decadencial, ou seja, ao invés de eu contar, né, eu já vou aí, né, uma medida, né, uma notificação, o prazo de decadência é antecipado para o dia da notificação. Então veja que nesse caso o prazo de decadência é antecipado para o dia da notificação aí, né, inicia o curso do prazo. Lançamento por homologação. No lançamento por homologação, diferentemente do caso do lançamento de ofício ou por declaração, a regra não é aplicar o